Fala, queridão, fala, queridona, tudo bem? Espero que você esteja bem, espero que esteja tudo bem na sua vida. E eu estou aqui hoje para contribuir mais uma vez com você aí, mais uma vez com a sua liderança. A gente tem feito lives aí, artigos. A ideia é que a gente possa contribuir o máximo possível com você, para que você possa continuar prosperando na sua vida profissional e a gente possa contribuir especificamente, principalmente na sua liderança, porque a gente sabe que é importante para o seu crescimento. E por que não como ser humano, né? Por que não que a gente não possa fazer essa contribuição como ser humano? E o papo de hoje aqui é justamente sobre isso. Eu anotei algumas coisas que vão te ajudar como ser humano e como liderança. E o papo de hoje, né, é o porquê que você ainda não cresceu, ainda não alavancou a carreira como líder, né? Por que de você ainda não ter crescido? Na verdade é um dos porquês, né? Um dos porquês que eu quero trazer aqui para você hoje. E eu lendo o livro da Laurie Beth Jones, mais uma vez, Jesus, o maior líder que já existiu, eu tive alguns insights e alguns ganchos que ela dá aqui, mas que ajudou demais a trazer essa ideia aqui para vocês, né? E eu espero que a gente realmente possa passar essa mensagem com muita eficácia, com muita clareza, para você conseguir entender ainda mais como alavancar a sua carreira. Mas, lendo esse livro novamente, eu percebi o quanto a gente pode basear, né? Aliás, percebi mais ainda o quanto a gente pode basear ainda mais a nossa liderança na liderança de Jesus. Eu quero abrir aqui um parênteses, deixar bem claro para você que aqui a gente não tem problema com quem não acredita ou deixa de acreditar na Bíblia ou em Jesus como Salvador, sem problema nenhum, cara. Você é bem-vindo aqui também se você não acredita nisso, não tem problema, tá? Porém, mesmo que você não acredite em Jesus como seu Salvador, eu tenho certeza que se você conhecer um pouco da história de Jesus, da liderança de Jesus, você sabe o quanto é sensacional a forma como ele liderou pessoas enquanto ele esteve aqui e como até hoje os ensinamentos dele são propagados, né? Nesse contexto de liderança, principalmente, que é o que a gente está falando. Mas a gente não vai entrar muito nisso, porque o papo não é sobre essa questão exatamente, mas sobre como a liderança de Jesus. Então, fica aí a dica para você. Você também que não acredita em Jesus como Salvador, a gente tem esse respeito pela sua crença sem problema nenhum, mas que tem sim grandes aprendizados. Você está perdendo uma ótima oportunidade se não buscar entender esses aprendizados, né? Mas vamos nós. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse o poder de fazer qualquer coisa, como você faria isso? Como é que você decidiria? Como é que você faria isso? Por que eu estou te perguntando? Porque eu entendo que Jesus ele tinha essa força de não focar em coisas desnecessárias, né? Em questões insignificantes. Jesus ele passa essa mensagem muito forte de jogar as energias onde deveria, né? Tem duas passagens aqui da Bíblia que deixa isso muito claro quando ele fala de sacudir o pó dos pés, né? Eu queria citar isso aqui para vocês, para ficar mais claro. Então, Mateus 10,14, na verdade, ele fala que os discípulos devem sacudir o pó dos pés e continuar o caminho caso não fossem recebidos e ouvidos, né? Então, jogar as energias onde deve, jogar as energias onde vai valer a pena. E ele fala também em Mateus 7,6 sobre lançar pérolas aos porcos, né? Não adianta a gente compartilhar o tesouro da nossa força com quem não vai valer a pena. Então, Jesus sempre deixou muito claro onde ele jogava as suas energias. Nesse início aqui a gente está falando sobre a liderança de Jesus, para você entender o porquê que eu trouxe esse contexto aqui, baseado no livro da Laurie Beth Jones, que na verdade a gente já pratica algumas coisas no dia a dia, mas ficou muito evidente isso aí que foi colocado no livro por ela. Então eu estou trazendo aqui para trabalhar na sua liderança. Inclusive tem artigo essa semana também sobre isso. Vai lá no nosso blog e confere, que você vai gostar do artigo, eu tenho certeza. Então eu entendo que a gente, notei alguns pontos aqui, vou na linha para a gente não perder aqui o raciocínio. Então eu acredito que a gente desperdiça muito a nossa energia no nosso dia a dia, né? Existem muitos estímulos desnecessários, existe muita coisa que a gente acaba desperdiçando as nossas energias. Então isso faz com que a gente deixe de liderar melhor, deixe de se relacionar melhor com as pessoas. E aí, às vezes a gente entra em discussões de futebol, de política nas redes sociais, e aí a gente começa lá a jogar com muita força essa energia para provar que a gente está certo, né? Que a gente precisa
a nossa opinião é a melhor e eu tenho que estar certo, porque o meu partido, o meu político, o meu time de futebol, e às vezes essas discussões se estendem tanto que as pessoas começam a brigar umas com as outras, enfim. E aí tem uma frase do filme da R.J. Palacio, né, que foi quem escreveu o livro, mas é do filme, o livro Extraordinário, mas também é do filme, quem não assistiu o filme deixa essa dica, é um filme sensacional, extraordinário, muito bom. Quando tiver que escolher entre ser gentil e estar certo, escolha ser gentil, né? Porque o fato de escolher ser gentil, no final das contas você sempre vai estar certo, porque não vai adiantar discutir com pessoas, desgastar suas energias com as pessoas que querem sempre ter razão, isso ou aquilo. Então, essa escolha por estar certo ou ser gentil, é melhor que a gente escolha ser gentil, para que a discussão não tome outros contornos, né? Eu particularmente eu amo essa frase, eu adoro essa frase desse livro, vez ou outra eu uso essa frase porque ela me traz uma energia muito boa. Por que eu digo isso? A vida ela já é tão desafiante por si só, a gente já tem as nossas percas, os nossos sustos, as nossas falhas, enfim, os desafios estão aí. E aí, se a gente ficar jogando energia, a gente já tem isso tudo, e fica jogando energia onde não deve, né, em discussões desnecessárias, discussões banais, a gente acaba perdendo a nossa força, né, porque está jogando energias onde não deve. E como liderança, isso é extremamente prejudicial, porque eu como líder eu preciso estar com a minha energia inteira, minha energia firme, forte, para que a minha equipe possa se espelhar nisso, né? Para que a minha equipe possa se espelhar nessa liderança de força. Não estou falando aqui de super-homem, às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente não tem como ser esse cara forte, nós somos seres humanos, mas na maioria das vezes a gente fica jogando energias onde não deve e vou minando a minha liderança, porque eu estou me destruindo por dentro e não vou percebendo, né? Então, essas discussões a gente vai usando como único objetivo provar a minha razão, né? A gente começa a querer provar que está certo, defendendo aquele partido, defendendo aquele político, defendendo o time de futebol, ou defendendo uma visão minha religiosa, pode até ser, porque às vezes eu particularmente, eu vou abrir isso aqui para você, eu tenho medo de religião, eu sou um cara cristão, acredito em Jesus, acredito demais na Bíblia, mas eu, entre aspas, tenho medo de religião. A religião às vezes ela separa as pessoas, né? Então a gente tem que ter muito equilíbrio nisso, porque até nessa hora de você querer provar para as pessoas que a sua igreja está certa, que a sua religião está certa, você tem que ter muito cuidado, porque para mim não é a maneira certa de você trazer pessoas para perto de Deus, para perto de Jesus, para o reino de Deus, tá? Então, voltando aqui, parece assim que de uma hora para outra a gente veste uma camisa de um político, adota uma ideologia, começa a defender comportamentos, né? Fica fiel daquilo, aí às vezes a gente começa a divulgar vídeos editados que são mentiras e começa a procurar perder tempo vasculhando atrás de informações que possam denegrir a imagem daquele outro político ou do outro time, não sei, ou da outra religião. E aí incrível, como eu começo a jogar energia nisso demais e deixo de me preocupar com o que realmente importa no dia a dia, para me avançar como ser humano, para me avançar como liderança, para me avançar como dono de negócio, para me avançar na minha carreira profissional. Então é a pergunta que eu te deixo, é a pergunta que eu te deixo, né? Então é a pergunta que eu vou te deixar. Onde é que você está jogando as suas forças, cara? Onde realmente você está jogando as suas forças? Para pensar sobre isso. Se a sua liderança está sendo alimentada de forma eficaz com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comportamento, né? Então, às vezes a gente fica impaciente, a gente briga com outras pessoas porque eu quero que a minha opinião esteja certa. Então, entre estar certo e ser gentil, eu prefiro ser gentil, como diz a frase do filme, né? E aí é impressionante como a gente tem perdido a compostura quando a gente quer defender o nosso ponto de vista, meu irmão. A gente às vezes sai de si e nem sempre é verdadeiro, nem sempre é perfeito e verdadeiro esse ponto de vista meu ou seu, mas é fruto da nossa vivência, da nossa formação, né? E aí a gente acaba achando que isso é a plena verdade e as pessoas têm que engolir, e não funciona dessa forma. E você vai se desgastando, né? Sabe aquelas pessoas que dizem, eu falo na cara porque eu sou verdadeiro, né? Eu digo a verdade, eu digo na cara. Cuidado,
cuidado, dependendo de como e o que você fala. Isso vai ficar mais para uma pessoa sem controle emocional do que para uma pessoa verdadeira. Cuidado para você não estar sendo uma pessoa descontrolada emocionalmente e achar que está sendo a sincerona, a certíssima, a pessoa verdadeira. Existe aí uma diferença nisso e você tem que ter muito cuidado, né? Quando eu falo algo muito forte, que eu atinjo as pessoas, que eu acabo minando a confiança das pessoas, que eu acabo destruindo aquele ser humano do outro lado, pode ser que eu não esteja sendo tão verdadeiro, né? E esteja só expressando a minha raiva, querendo botar a minha verdade para fora, querendo que as pessoas, na verdade, admitam, aceitem que o que eu estou dizendo é verdade, e porque eu estou certo, e eu começo a jogar isso na cara das pessoas, e aí meio que eu saio do meu controle, acho que estou dizendo a verdade, mas no fundo eu estou só não tendo o controle emocional, e vou estragando, destruindo relacionamentos e destruindo as pessoas com quem eu vou tendo contato, né? Então, fica mais essa dica aí para você. Às vezes os desperdícios de energia estão em coisas simples. Foi outra coisa que eu anotei para você. Tudo isso está lá no artigo, tá? Você pode dar uma lida com mais calma ou rever esse vídeo aqui na hora que você quiser. Tá aí no nosso canal. Tem um jovem que me procurou. Por que às vezes está em coisas simples? Tem um jovem que depois de um treinamento com a gente, ele me procurou para falar sobre o quanto ele tinha tido resultado, porque ele percebeu lá no treinamento, nessa coisa de jogar as energias onde funciona, ele percebeu que ele estava gastando de 4 a 5 horas à noite com redes sociais, com Facebook na época, né? Isso foi o que ele disse, foi o que ele mais jogava as energias, e ele precisava estudar para um concurso, que era um objetivo dele, mas ele estava na autossabotagem. Eu estou sem tempo, não estou conseguindo estudar para o concurso, porque ele estava passando de 4 a 5 horas nas redes sociais. A gente fez alguns exercícios lá, mais profundos, e ele conseguiu perceber que era autossabotagem. Então ele trabalhava de dia e precisava estudar de noite. Então, uma coisa simples, precisou fazer um exercício, alguém dizer para o cara despertar e entender que ele estava prejudicando a carreira dele, porque estava jogando as energias onde não deveria. Então, quantas horas você passa em redes sociais aí, olhando, vendo a vida dos outros, ou que não traz valor para você e está deixando de contribuir na sua vida, na sua própria vida, né? Mais uma reflexão que eu te deixo. Então ele mudou esse hábito e depois me mandou uma mensagem agradecendo. Cara, obrigado, eu percebi e agora eu estou muito feliz, o concurso está perto, eu me sinto mais confiante. Infelizmente eu não consegui falar com ele depois para saber como é que foi, mas só em ele ter percebido que precisava jogar as energias onde deveria, show de bola. Já foi de grande valia. Tem uma outra jovem que eu também, ela participou de um treinamento e ela queria terminar o mestrado dela, mas o marido dela não apoiava, dizia que era bobagem, e o cara tinha algumas crenças limitantes, ele nunca foi interessado em estudos, então é difícil uma pessoa que não tem essa mentalidade de estudar e direcionar para outra pessoa, motivar outra pessoa a estudar. E ele era uma dessas pessoas. Tem umas pessoas que não estudam, mas motivam, né? Entende essa importância. Mas ele, no caso, ele não fazia isso. Então ela meio que tinha desistido do mestrado. E 6 meses depois do treinamento, ela me disse que estava firme e forte, né? Que tinha terminado o mestrado. E isso, cara, me deixou muito feliz, porque ela entendeu que não dependia dele, não dependia do que ele pensava, dependia dela, ela precisava jogar as forças onde ela queria. E isso foi sensacional também, mais uma história aí que deixou a gente muito feliz. Então, onde é que você está jogando suas forças? Que hábitos você precisa mudar, sejam eles simples ou não, mas que hábitos você precisa mudar para alavancar a sua carreira, a sua liderança, ganhar mais força, né? Não tem como fugir de uma liderança eficaz, crescer dentro da empresa ou crescer dentro do seu negócio, fazer o seu negócio crescer sem trabalhar a sua liderança. Você não vai fugir disso, né? Se você fugir disso, se você achar que não precisa trabalhar a sua liderança, nunca o seu negócio vai ser grande do tamanho que você sonha. E aí, identifique isso, né? Que eu tinha passado para você, identifique esse hábito. Eu não sei se você já ouviu falar de gasto de energia emocional inútil, né? Gasto de energia emocional inútil, isso é uma teoria do Augusto Cury, mas para mim faz muito sentido, eu coloco muito em prática, né? E aí, para a gente concluir esse vídeo, eu queria falar um pouco sobre isso para você entender um pouco mais. Você pode pesquisar aí sobre isso também depois. Então,
Acontece com frequência esse gasto de energia emocional inútil, porque a gente costuma jogar coisas, jogar forças onde não deve, como a gente já falou aqui. Então eu gasto a minha energia emocional, me desgasto emocionalmente onde não devo. E claro que isso vai te trazer cansaço, dor de cabeça, déficit de memória, enfim, uma emoção irritada, porque você joga as emoções onde não deve, e isso vai te trazer resultados baixos, vai desperdiçar a tua energia emocional. Então, onde é que você está jogando as suas energias? Existem dois momentos. Esse momento aqui que a gente está vivendo é histórico, né? Muito de nós, a gente sofre, tem pensamentos e questionamentos que só colocam para baixo, traz angústia, traz ansiedade, e isso não ajuda, né? Não ajuda a gente a prosperar. E existem duas formas da gente desperdiçar energia emocional. Uma delas, antes do fato acontecer, né, que é a ansiedade, que o fato não aconteceu, e outra depois do fato acontecer, que fica a frustração, né? O fato aconteceu, algo que não foi legal, te deixou frustrado. Então essas duas formas são formas de desperdiçar energia emocional. A gente costuma dizer que não é o que acontece comigo, mas é como eu me comporto diante do que aconteceu. Então não é o que acontece com você, é como você se comporta diante do que aconteceu. Isso faz a diferença na sua vida. Esse é o contexto, né? Então, líderes fortes emocionalmente, que se comportam bem, que são resilientes diante dos desafios, é claro que eles conseguem agregar mais, motivar mais e trazer mais pessoas para a ideia do seu propósito, porque ele é um cara que emocionalmente consegue ficar firme e forte mesmo em situações extremas, situações difíceis. Repito, não tem super-homem, não é o ser extraordinário, né? Então, em alguns momentos a gente cai sim, mas isso não pode ser nos grandes momentos da nossa vida, porque aí não tem como você ter um equilíbrio emocional forte, tá? Então, os altos índices de gasto de energia emocional inútil, eles bloqueiam as funções mais nobres da gente, concentração, memória, raciocínio, vai minando o seu desempenho como liderança, como gestor, como profissional, e aí ele bloqueia várias formas de inteligência nossa, né? Várias formas. Então, onde você está jogando as suas energias? Aonde você está jogando as suas energias? Está valendo a pena isso demais? Vou deixar algumas perguntas para você que também está lá no artigo. Como Jesus fez, né? A sua missão ela é clara o suficiente para você entender que não desperdiça energia, que não pode desperdiçar energia? A sua missão é clara o suficiente para isso que você quer para a sua vida? Você tem discussões sem sentido, debates inúteis, que você gasta a sua energia só querendo provar a sua verdade aí, que talvez seja só sua, não sei, né? Às vezes a gente quer provar a verdade que é só nossa, a gente não sei porquê, até já falei aqui, vivência, pela nossa experiência, pela nossa vivência até hoje, a gente quer provar que é isso, mas nem sempre é. Eu costumo dizer nos nossos treinamentos, nos nossos vídeos, como esse aqui, nas nossas lives, que nós não somos donos da verdade, a gente apenas tem experiências, teorias e ferramentas que a gente coloca na prática, funciona, a gente leva para os treinamentos, as pessoas fazem, funciona, então a gente começa a distribuir isso ainda mais. Mas algumas pessoas têm outras ferramentas melhores do que a nossa, com certeza, né, que podem ter resultados. Mas as nossas funcionam, então a gente traz isso aqui para vocês. Então, onde é que você está colocando a sua energia? Essas discussões banais que não te trazem aprendizado nenhum, só está te desgastando emocionalmente. Talvez você não tenha ainda resultados maiores como profissional, como gestor, como líder, porque está desperdiçando as suas energias. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro para você. Pode rever o vídeo aí, tem a oportunidade de fazer perguntas para a gente aí, como você quiser. E a gente também tem o artigo que já está no blog aí para você acompanhar. Espero que a gente tenha contribuído mais uma vez na sua vida. E aí, lembre-se sempre. Vou deixar a mensagem de hoje como não é o que acontece com você, é como você se comporta diante do que aconteceu. Isso faz a diferença na sua vida.